Dá uma olhada para a história. Dá uma olhada para a história, mas focando no entendimento daquilo que a gente está vivendo, né? Mostrando como é que o mundo hoje ele é regido, ele é governado, ele é tratado dentro de um passado em que a Rússia tem uma importância muito grande, né, na formação do mundo ocidental, na influência no Oriente, e sempre foi uma potência política, militar e, de certa forma, econômica. Principalmente agora, né, que a Rússia conseguiu passar por uma história extremamente complicada no que diz respeito à sua organização social e sua ordem política, e vai se inserir agora no mundo capitalista. E, pelo que a gente está vendo, nós estamos diante de uma possibilidade de uma nova ordem mundial, uma nova divisão dos poderes no mundo, em que até o chinês se assustou. Então, nós estamos vivendo um momento aí grandioso para a história, com uma carga muito grande de como a gente pode chamar não drama, né, mas de certa forma dramática, né? Porque nós estamos no meio de um furacão e presenciando uma mudança radical que no futuro os historiadores vão nos colocar no palco. Nós vamos participar do palco da história pelos fatos que vêm ocorrendo. Mas vamos ver o palco passado, dar uma olhada de como é que essa Rússia se comportou depois da formação da primeiro governo, primeira estrutura montada por Romanov, e vamos com isso. Entrou direitinho? Entrou. Ótimo. Como nós vimos, então, na aula passada, eu vou ver se eu consigo colocar esse quadrinho, porque cada um vê o seu quadrinho com as pessoas, né? E eu tenho que colocar de jeito que ele não atrapalhe a leitura aqui da tela. Bom, dentro daquilo que nós vimos na aula passada, os Romanov chegaram ao poder em 1613, inauguraram aí uma dinastia que durou 3 séculos e só terminou com a derrubada do poder pelos revolucionários de 1917, tanto o governo liberal de Kerensky, como, meses depois, a ditadura do proletariado promovida por Lenin. Aquele velho defeitinho, agora sim. Nosso tema de hoje, os reformadores. Por que eu escolhi colocar esse nome, os reformadores? Levando em consideração que a gente tratou na aula passada, mostrando a ideia de que a Rússia sempre foi um país extremamente conservador, ortodoxo, regido por aquela cultura bizantina, né? Aquela cultura do Império Romano do Oriente. Eles se diziam herdeiros, né, do Império Romano do Oriente. E nós vimos que, até hoje, o discurso oriental, o discurso conservador, o discurso de uma sociedade que nos vê como uma sociedade degradada, permanece. E, obviamente, os Romanov vão ser os maiores responsáveis pela manutenção dessa visão e dessa caricatura que eles fizeram do Ocidente. E, obviamente, nós, do lado de cá, também temos uma visão meio caricata do que é o conservadorismo russo. Os reformadores vão viver exatamente o final do século XVII e todo o século XVIII da história russa. Eles vão ser os responsáveis por tentar introduzir, pela primeira vez, toda uma gama de conhecimento, de tecnologia, de comportamento, moda, cultura, arte, literatura, música, arte militar e filosofia na sociedade russa, trazendo tudo isso do Ocidente. As figuras mais proeminentes, à esquerda,
Pedro I, conhecido como Pedro o Grande, e a figura à direita, ainda Sofia, ainda se chamava Sofia nessa foto, ou melhor, nessa pintura retratada, mas ela vai ser batizada na Rússia como Catarina Romanova, Catarina II. Então, esses são os grandes reformadores do século XVIII. Mas vamos ver muitos personagens a partir daí. Essa história começa com o final da aula passada, quando a gente encontra aí, nesse mapinha bastante... Deixa eu ver aqui. Nesse mapinha bastante riscado, uma parte em rosa, outra parte em verde, mas essa parte amarela aqui é que vai contar para nós. Esse mapinha inteiro aqui é da República das Duas Nações. O Grão-Ducado da Lituânia e o Reino da Polônia. Esse reino era governado por um cidadão chamado Sigismundo III. E Sigismundo III vivia o apogeu da Polônia como Império Europeu nessa região do leste europeu. Então, tem que ficar muito claro para a gente que a Polônia já teve seus dias de glória. Foi uma potência militar, foi uma potência territorial e fanaticamente católica apostólica romana, tinha como missão corrigir o erro histórico da cristandade, que foi a assunção da Igreja Ortodoxa pelo Império Bizantino, expandida até a Rússia. Então, a Rússia, quando se cria na Europa, ela cria essa dificuldade. Ela é acossada ao sul pelo Império Otomano, muçulmano, e ela é acossada a oeste pelo catolicismo radical, fervoroso, liderado pelo Reino da Polônia. Então, Sigismundo III tem como missão impedir que a Rússia se projete enquanto potência, enquanto força política na Europa. O que ele vai fazer? Ele vai tentar derrubar o governo dessa figura que a gente vê aí à esquerda, o Boris Godunov, citado na aula passada, inclusive, né? Cada ópera, né, de Godunov, que faz parte aí da história russa, e não é para menos, porque essa ópera conta exatamente essa história, a história das Dimitríades, as guerras ocorridas entre o Império polaco-lituano contra a Rússia. E o objetivo dessa guerra era colocar esse Dmitri, esse cidadão aqui, Dmitri I, Demétrios I, em português, né? Entronizar esse sujeito como rei da Rússia. Então, eles pressionaram a nobreza russa, levando em consideração que o Godunov não era herdeiro de sangue dos Uriques. Uriques era a dinastia daquele Ivan o Terrível. E quando morre o Teodoro, o Boris assume, e o Boris não é da família Urique. Então, discursando a favor da restauração da família Urique, o Sigismundo III vai tentar entronizar o Dmitri, que, inclusive, era fake, como nós diríamos hoje. Ele também não era da família Urique, mas foi considerado, foi empurrado, né, de uma forma falsa como herdeiro. Bom, a consequência disso a gente viu no final da aula passada, que foi aquela nobreza ortodoxa, aquela nobreza fanática, né, trazendo toda aquela raiz bizantina, naquele cristianismo, vamos dizer, restaurador do Império Romano do Oriente, como legítimos descendentes do apostolado cristão. Então, eles vão tentar evitar essa usurpação do trono e vão promover a ascensão do primeiro Romanov, que vai ser Mikhail Romanov. Romanov assume o poder, promove as guerras contra os poloneses e lituanos, e acontece isso aqui. A Rússia invade a metade da Polônia, esse verde com o amarelo aqui, e a Suécia invade o resto.
sobrando só aqui no final um pedacinho de Polônia, que vai ser a resistência do rei João, o rei sucessor de Sigismundo. Então, essa Polônia vai conseguir se reunir com muito esforço e muito dinheiro investido pela Áustria e pelos países católicos, e vai começar a expulsar de novo essa turma do território polonês. Só que essa guerra é muito desgastante, foi uma vitória de pirro, porque a Polônia fica tão debilitada, mas tão debilitada, que a Rússia continua ocupando parte do território, a Suécia continua ocupando parte do território, e isso promove praticamente a limitação da Polônia como um país fraco, um país sem condições de resistir a essa tumultuada ação política e territorial entre os ocidentais, que representados pela própria Polônia, e os orientais, representados pela dinastia russa. Pois bem, isso aconteceu exatamente nos 13 primeiros anos do século XVII. O século XVII foi um século muito interessante que nós fizemos parte com muita ênfase, né? O século XVII foi o século da expansão da colonização brasileira e a exportação do açúcar brasileiro para a Europa. O século XVII foi o século que encontrou na história universal a liderança de um pequeno país que ficava aqui nessa região da Europa, que nós chamamos atualmente de Holanda, e naquela época era chamado de República Unida dos Países Baixos. Pois bem, essa história é a história da perda, né, da perda de prestígio e poder na Europa dos Habsburgo da Espanha, que haviam tomado o trono português, né, um trono português que vai ser usurpado pelo governo espanhol, formando a União dos Países Ibéricos, a famosa União Ibérica, e assim a Espanha consegue controlar toda a América Latina Sul, produtora de metais, a Centro-América, tendo Cuba, né, como uma das principais colônias espanholas produtoras de açúcar, o Brasil nordestino, produtor de açúcar, o controle do tráfico negreiro e o controle do comércio oriental. Simplesmente a Espanha tomou tudo, toda a estrutura colonial americana, africana e asiática foi tomada pelo espanhol num curtíssimo espaço de tempo. Por quê? Enquanto era coroado aqui em Moscou o Romanov I, né, Mikhail Romanov I, aqui na Holanda era fundada a República Unida dos Países Baixos, quando a Holanda se tornou independente da Espanha. Trouxe uma gama de vantagens tecnológicas, financeiras e comerciais que simplesmente destruiu a força política e militar da Espanha. Primeiro, eles fundaram um país, o primeiro país europeu, governado por um rei e coordenado por um parlamento. O primeiro país que teve absoluta liberdade religiosa. O primeiro país que reconheceu e permitiu a prática do judaísmo. Vai ser o primeiro país a fundar um banco nacional e o primeiro país a constituir a sua primeira bolsa de valores. Então, essa modernidade toda para uma Europa que ainda saía de uma vida medieval era praticamente como se a Holanda lançasse o futuro do mundo, o futuro da história para aquele momento da história europeia. Então, o que os holandeses fizeram? Montaram uma esquadra fabulosa que constavam navios de pequeno, médio e grande porte, conseguiram constituir embarcações de mais de 2.000 toneladas que cruzavam todos os oceanos, eram chamados navios de longo curso, e eles eram especialistas em navegação de médio e curto curso com navios pequenos que navegavam aqui
toda essa costa do Mar do Norte, né? E controlavam também a navegação dos rios que penetravam na França, na atual Alemanha, né? E nas regiões mais distantes do Mar do Norte, como a própria Polônia, a própria Hungria, a Romênia, e no Mar Mediterrâneo. Quer dizer, eles navegavam em todos os mares, rios e possibilidades de portos existentes na Europa. Com isso, eles aumentaram tremendamente a circulação de mercadorias, o acúmulo de capital nas mãos da Holanda, e se tornaram a maior influência tecnológica em todo o século XVII. Pois bem, essa introdução aí geral, mostrando a Holanda como potência, vai influenciar tremendamente a história do Império Russo. Por quê? Porque vai ser exatamente no momento que a Holanda se torna a grande figura da história militar, política e econômica europeia que o Império Russo vai sofrer uma mudança drástica na sua direção política. Aconteceu um fato inédito nessa história russa. A Rússia era governada pelo rei Alexis, que nós traduziríamos aqui para a nossa língua como rei Aleixo. E o rei Aleixo, ele casou 2 vezes. No primeiro casamento, ele teve um filho chamado Ivan e uma filha mais velha chamada Sofia. O Ivan, como era o herdeiro masculino, era o detentor do trono. E a sua segunda família deu origem a um menino chamado Pedro, filho de Natália. Pedro tinha uma idade próxima à do Ivan e se torna também o segundo herdeiro desse trono. O problema é que, quando o Aleixo morre, a briga pelo trono vai jogar a filha Sofia contra a mãe do Pedro. E as duas disputando o trono vão acabar num acordo, e um acordo surreal. O que eu chamo de surreal? Eles vão coroar os 2 meninos. O Pedro tinha 10 anos, o Ivan tinha um pouco mais, e eles 2 são coroados como czares da Rússia, com um acordo entre a nobreza favorável a Sofia e a nobreza favorável a Natália. Só que, no meio desse caminho, lá quando Pedro estava completando seus 10 anos, tinha acabado de receber a coroa, a Sofia dá um golpe de Estado. Ela lidera um grupo de militares chamado Strets. Strets era o nome que os russos davam aos arqueiros. Nós chamamos de arqueiros. Eles chamavam de flecheiros, os que lançam flecha. Então, esse grupo de arqueiros que faziam, na verdade, a proteção do czar desde Ivan o Terrível, quando Sofia pede socorro a esses Strets, eles derrubam toda a estrutura de poder da Natália, que era a regente dos 2 reis, massacram dentro do palácio em Moscou, do próprio Kremlin, eles massacram ministros, governantes, parentes, na frente dos próprios monarcas. O Pedro, inclusive, presenciou esse massacre, foi uma coisa dramática na cabeça dele. Inclusive, Pedro começa a ver essa ortodoxia, esse atraso moscovita, né? Essa visão de mundo do golpe, da violência, da falta de, vamos dizer, representatividade na hierarquia, né? Como alguma coisa maléfica, danosa, e ele começa a ter uma diferença com Moscou. Mas Pedro não é o beneficiado do momento. Pedro é jogado para segundo plano, porque Sofia, com o golpe, vai favorecer o irmão Ivan, né? E Pedro vai ser criado no interior. Fazem um acordo, mantém o Pedro vivo. Pedro deu muita sorte, porque era comum naquela época, quando um menino era destronado, quando o menino era usurpado do trono, o menino era encerrado num mosteiro, e mosteiro ortodoxo. Então, para sair dali, só por um novo golpe de Estado ou por um chamado do nosso Senhor Jesus Cristo. Era muito difícil sair. E Pedro, por sorte, foi criado nos arredores de Moscou. Pedro foi criado numa
região do interior, e ele, até os 17 anos, essa figura aí forte, bonita, né, esbelta, até os 17 anos, ele é criado por uma parte da corte e vai receber, olha só que relação bonita agora, vai receber uma educação ocidental, vai receber uma educação europeia. Então, Pedro vai receber essa influência europeia. Por quê? Porque no finalzinho do século, a Holanda começa a perder o prestígio, naturalmente, porque nenhum império dura para sempre, e a Holanda começa a perder um pouco de prestígio, e, obviamente, os seus técnicos, seus cientistas, os seus intelectuais começam a se dispersar pelo mundo e oferecer os seus serviços. E um grupamento como é que se diz? Um grupamento de holandeses foi parar exatamente na corte do Pedro, na corte, vamos dizer, reserva. Né? Ao invés deles serem recebidos pela corte titular de Sofia, foi recebido pela corte do irmão, menino de 10 anos, criado no interior, e esses influenciadores holandeses, nome até moderno, né? Mas se tivesse internet na época, seriam os influenciadores da época, eles vão treinar militarmente esse menino para ser um príncipe, né? Porque os príncipes normalmente faziam carreira militar. E ele era um príncipe. Como príncipe, vai ter uma educação militar. Então, desde criança, ele é treinado pela escola mais moderna de náutica, exército militar de terra e tecnologia de combate. O que acontece? Pedro vai pegar a sua corte, toda a meninada que convivia com ele, e vai transformar a brincadeira de criança de brincar de guerra em formação militar. Com isso, ele forma uma verdadeira guarda de elite. Dos 10 aos 17 anos, ele navega, ele aprende carpintaria, marcenaria, usa sextante, usa astrolábio, todos os instrumentos de navegação, aprende náutica, a ler mapa, quer dizer, se torna um perito, chefe militar e cria uma guarda pessoal. Essa guarda pessoal vai ser a Guarda Nacional Russa, que desde Pedro até Nicolau II foi a guarda protetora dos imperadores. E com essa guarda, o que Pedro faz? Em 1689, ele dá um golpe de Estado, derruba a irmã Sofia e se torna czar. Olha só que história fantástica. Era justamente o casamento de uma modernidade europeia nascente, que era a figura da Holanda como proeminente, né, protagonista do teatro europeu, com o nascimento de um gênio militar, um gênio de liderança política e um sujeito altamente voluntarioso, extremamente voluntarioso. Parecia que o homem era desprovido de medo. Ele não titubeava. Ele era um homem decidido. Era um homem que, com 17 anos, derrubou a irmã, tomou o poder e, imediatamente após tomar o poder, ele vai exercê-lo e vai, no seu primeiro passo, visitar toda a Europa. Foi uma coisa fantástica. Para um governante daquele momento, de um país como a Rússia, Pedro o Grande foi realmente a diferença. Bom, falei de uma certa forma rápido, mas eu acho que eu consegui concluir essa passagem aí, dando entendimento a esse momento. Estou certo ou estou errado? Está dando para entender até aí direitinho? Todo mundo está acompanhando? Pois bem, então, nesse momento aí, a gente já consegue responder. Vocês lembram das 3 perguntas que eu deixei na aula passada? Está registrado na aula. A primeira, se eu não me engano, era a seguinte: quais serão as novas ameaças enfrentadas pelos Romanov? Foi a pergunta que eu deixei da aula passada. Nós já respondemos essa pergunta lá no primeiro slide. As novas ameaças eram agora ocidentais. Era exatamente o Ocidente ameaçando essa Rússia nascente ali no leste europeu. Pois bem,
A segunda pergunta era quais seriam as novas ameaças, né, que seriam enfrentadas pelos Romanov. Isso nós vamos ver durante a aula. E a terceira e última, se os Romanov vão constituir o Império Russo, se eles vão constituir um império sobre a Europa. Bom, a figura de Pedro I aí já está dando essa indicação. Então, continuando a nossa história, vamos agora dar uma observada no governo de Pedro. Eu vou tentar ser rápido, porque nós temos aí uma história longa, principalmente a segunda parte, que é mais empolgante, porque nós temos uma aula de diversidade e inclusão. Hoje essa aula vai trazer diversidade e inclusão. Não são os termos da moda? Né? Incluir minorias e promover a diversidade? Essa aula vai dar o exemplo que na Rússia isso aconteceu, no país mais careta, mais carola, mais conservador, de cultura considerada mais atrasada pelos europeus ocidentais. Essa Rússia vai promover, no século XVIII, diversidade e inclusão. Começando por Pedro. Pedro sai com 17, 18 anos, ele já devia ter uns 18 anos na época. Ele sai disfarçado numa corte muito grande, formada por ministros, militares, príncipes, nobres, e ele vai se dirigir à Holanda, à França, e, se eu não me engano, eu acho que ele também visita a Inglaterra. Essa corte faz uma viagem pela Europa com dois objetivos. Quais são eles? Reunir forças, dinheiro, tecnologia e apoio para uma investida contra o Império Otomano, ao sul dos limites da Rússia. O objetivo era controlar o comércio do antigo Kanato da Crimeia. E Pedro vai, com esse objetivo militar e político, angariar simpatias pelo mundo ocidental. Não foi muito feliz, porque ninguém estava interessado em colocar empada ou melhor, colocar azeitona na empada de Pedro. Mas a segunda etapa do seu objetivo foi alcançada. Ele simplesmente, disfarçado de nobre rico, ele visita a Holanda, passa 18 meses na Europa, e alguns meses que ele ficou na Holanda, ele trabalha em estaleiros, estuda e tem contato com a alta intelectualidade do mundo moderno, do mundo científico holandês. No momento em que a Holanda estava recheada. A Holanda estava recheada com as teorias de Newton, a Holanda estava recheada pelos conhecimentos de René Descartes, que estudou na Holanda. Estudou lá esqueci a universidade que o Descartes estudou. Não decorei também, né? Mas eu lembrava de cabeça, mas eu acho que está falhando aqui. Mas quando eu lembrar, eu conto para vocês. E Pedro se encanta com isso. O que ele faz? Ele arrasta para a Rússia uma corte enorme de holandeses, franceses, pintores, artistas, músicos, intelectuais, cientistas e, principalmente, a turma da construção naval. Com isso, ele entra na Rússia com o Ocidente. Ele invade, imperador da Rússia, ele invade a Rússia com o Ocidente. Ele traz pela mão. E ele vai se intitular imperador da Rússia. Ele funda o Império Russo. E o seu governo vai ser um governo de ocidentalização forçada. Ele vai pegar aquela cultura que ele tinha uma restrição muito grande, levando-se em consideração aquele trauma do golpe de Estado dado pela Sofia, que sacrificou as pessoas que ele tinha como seus tutores, e ele, com certa ojeriza daquela vida oriental atrasada, moscovita, ele tinha horror a Moscou. Então, ele vai tentar ocidentalizar ao máximo a Rússia, tanto que ele vai fundar a cidade mais ocidental da Rússia, que vai ser São Petersburgo. E dentro desse caminho, ele estabelece regras muito severas na aplicação da cultura ocidental. Primeiro, ele vai trazer os ocidentais e dar direito
de liberdade religiosa a eles. A Igreja Ortodoxa fica para morrer. Vai obrigar vestimentas ocidentais, costumes ocidentais, e vai criar um sistema de impostos extremamente arrochado. Praticamente em tudo vai se pagar imposto na Rússia. Pedro vai cobrar imposto por cada porta que você tem em casa, cada janela que você tem em casa, cada cômodo que você tem em casa, cada produto que você compra, cada produto que você vende. Vai criar um imposto da barba. Quem usar barba na capital, principalmente, quem usar barba vai pagar imposto. Então, ele praticamente tenta quebrar na marra a ortodoxia e os costumes ligados ao que ele considerava um atraso da cultura russa. É claro que isso vai ficar sempre limitado à corte. Nós devemos lembrar que a Rússia era um país formado de 1% de nobres, onde essa corte fazia parte, e 99% de trabalhadores do campo, camponeses, servos, numa situação de vida, de exploração quase escravocrata. Quase escravocrata. A única lei que valia para os servos era que os nobres eram proibidos de matar seus servos. O resto eles podiam fazer qualquer coisa, inclusive vender, comprar e aprisionar. Chegou ao ponto de, no governo de Catarina II, ela deu autorização para que os nobres detentores de servos pudessem prender seus servos na Sibéria, que era a pena para criminoso violento. Então, esse tipo de coisa fazia da sociedade russa a sociedade mais injusta do planeta. Os servos eram praticamente uma escória que era detestada, que era vista como quase animalesca, e a ela só era permitido comer e rezar. Por isso, os servos são fanatizados pela igreja. E, por outro lado, é essa servidão que mais pagava imposto. Quando o sujeito ia trabalhar numa terra, ele ficava preso a essa terra eternamente, todas as suas gerações. Enquanto os nobres daquela terra dirigissem aquela terra, aquela família ficava presa ali, presa por laços de servidão insolúveis. Você não dissolvia esses laços, insolúveis. Então, nós vamos ter ali uma sociedade extremamente fechada, hierarquizada, autoritária. Por isso que eu falei que nós tínhamos aquela característica do tudo ou nada na Rússia, do niilismo, né? Ou tudo ou nada, ou muito drama ou drama nenhum, né? Ou muito drama ou muita comédia, ou muito gelo ou muito sol, ou muita repressão ou liberdade absoluta. E nós vamos viver um momento aí que, de certa forma, Pedro vai tentar se situar nessa última posição. Pois bem, continuando a vida de Pedro, em 1713 ele funda São Petersburgo, desenvolve uma guerra contra a Suécia extremamente vitoriosa, todo o seu aparato bélico funciona e ele aí se torna o grande imperador russo do momento, exemplo para o mundo inteiro, onde diplomacia e marinha são as suas principais virtudes. E ele expande não muito a Rússia, não foi assim um expansionista tão grande, mas ocupou áreas importantes da região que hoje é a Finlândia e a Estônia e transforma a Rússia num país com status de potência europeia. Pois bem, essa é a vida e é a Rússia protagonizada por Pedro I, o Grande. Morre aos 52 anos e não estabelece testamento para a vacância do seu trono. Olhem só, não vai estabelecer testamento. Num país onde a nobreza era machucada por seus governantes, sempre rivalizada, as famílias eram enormes, com 4, 5, 6 casamentos.
famílias enormes, onde você vai ter vários príncipes, grão-duque de não sei das quantas, grão-duque de não sei das quantas, tudo príncipe. Todos eles eram príncipes com possibilidades de herdar trono. Então, a luta pelo poder num país desse era encarniçada. E Pedro não faz testamento. Consequência, teremos aí a possibilidade de um novo golpe de Estado. Só que, como eu falei antes, dentro da nossa política moderna, de não deixar de falar qualquer coisa na vida sem as palavras diversidade e inclusão, que é quase uma ordem atual, né? Agora mesmo eu estava vendo na televisão, a CNN estava lá promovendo um prêmio espetacular do ano para várias pessoas. E um dos temas do prêmio estava ligado aqui, diversidade e inclusão. Não pode faltar no mundo contemporâneo. E, tratando disso, vamos lá. Antes disso, desculpe aí meu aspecto teatral, né, para introduzir o slide, mas eu esqueci desse. Só para mostrar para vocês aqui, ó, isso aqui foi que Pedro conquistou no norte da Europa. Foi uma pequena parcela territorial, né? São Petersburgo fica aqui, ó, São Petersburgo, tá vendo? Ele conquistou esse norte aqui, inclusive esse mapa está mal feito. Ele conquistou essa parte da Finlândia, a Estônia e parte da Lituânia. Tudo isso foi conquistado por ele. Agora, que nós vamos usar até um termo que nós usamos muito em português, agora é que são elas. Entenderam a minha diversidade? Elas entram em cena. Praticamente todo o século XVIII, na Rússia, a Rússia foi governada por mulheres. Todas elas chegaram ao poder por golpe de Estado. Então, quando a gente olha para a Rússia hoje e olha o Putin como um cidadão mau, Putin teve professor. Se a gente for até Stalin, não faltou professor para Putin. E se a gente for analisar o grau de violência, de poder e de desrespeito às regras, nós vamos encontrar uma verdadeira escola que Putin ficou à vontade para aprender. E essas mulheres do século XVIII são, de repente, as promissoras, aquelas que vão ser as catedráticas de como usurpar o poder, como manobrar politicamente, como envenenar adversário e como adorar aberrações. Isso era impressionante na história da Rússia. Então, nós temos aí duas figuras, Ana I e Isabel. Ana era sobrinha de Pedro, filha do Ivan, aquele que o Pedro destronou. O Pedro deu o golpe e derrubou o Ivan. E Ana vai ser a filha de Ivan. Ana dá um golpe de Estado apoiado em parte da nobreza, mas ela tinha aversão à alta nobreza. Ana tinha aversão aos nobres mais requintados e, consequentemente, aos ligados à Igreja Ortodoxa, aos ligados à nobreza bizantina, né? De origem bizantina. E ela vai governar num curto espaço de tempo, se não me engano, ela governa 10 anos, e ela promove 3 coisas impressionantes. Primeiro, combateu e humilhou a alta nobreza. Essa humilhação chegou a tal ponto que a Ana fez um casamento entre 2 nobres expoentes da corte. Ela promoveu o casamento desses nobres por puro sadismo. Por puro sadismo. Ela promoveu o casamento dentro daquele circo de aberrações que ela adorava, e ela vai vestir os dois de palhaço, tipo aquele jockey do baralho, né? Aquela figura meio arlequim. Né? Então, os dois vão ser aqueles palhacinhos ali, engraçadinhos, como se fossem os bobos da corte, vão casar, e ela vai dar de presente para o casal um castelo de gelo. Aí vocês vão dizer, poxa, mas que absurdo. Como é que vai dar um castelo de gelo? Não, o absurdo não foi esse. O absurdo foi que ela obrigou os dois a passarem a lua de mel no castelo.
e a consequência é que os dois morreram. Essa figura foi dirigente de um dos maiores impérios da humanidade, o Império Russo. Agora, ao mesmo tempo que ela fazia essas crueldades absolutas, como festas de aberrações com anões, pessoas com deficiência física, hoje essa mulher seria aquela mulher que esse movimento de derrubar a estátua teria o prazer de pegar a estátua dela e derreter, de tal ódio que ela seria como a maior torturadora de deficientes que você conhece na história. Esse circo de aberrações tinha anões, sexo de pessoas com deficiências e animais. Era uma coisa horrível. Era uma coisa horrível. Ela adorava esse tipo de coisa. Mas, ao mesmo tempo, ela expandiu o território russo, foi a primeira a cutucar o Império Otomano e governou durante 10 anos. Ela conseguiu sobreviver durante 10 anos, até que apareceu a filha de Pedro I, Isabel I. Isabel Petrovna Romanova. A outra era Ana Ivanovna. O que dá para a gente entender aí? Ana, filha de Ivan. Isabel, filha de Pedro. Ambas Romanova. Isabel dá um golpe espetacular. O trono deveria ser ocupado por Ivan VI. Era menino. E ela se intitulou regente dele. O que ela fez? Como tradicional aristocrata russa, acostumadas às práticas naturais do golpismo e da usurpação, ela pegou o garoto e internou no mosteiro ortodoxo. E manteve o garoto lá internado. O Ivan VI foi internado. E ela assumiu o poder. Assumiu o poder e começou a governar imediatamente. Em nome de quem? Em nome de um sobrinho que vem a ser neto de Pedro I, Pedro III. Menino ainda com 10 anos, ela mandou o garoto ser criado na Prússia enquanto ela preparava o trono. E, sem dúvida nenhuma, Isabel I é, com assinatura embaixo, herdeira de Pedro I. Ela começa a fase das mulheres brilhantes da história russa. Primeiro, ela aboliu a pena de morte, uma coisa que, para a época, era impensável, uma reforma liberal desse ponto. Durante o seu governo, ninguém foi condenado à morte. Não foi o caso da czarina posterior. Ela fundou a Universidade de Moscou, quer dizer, ela deu continuidade àquele processo ocidentalista de Pedro I. Ela fundou a Academia de Belas Artes, trouxe uma gama de artistas para a Rússia. Ela adorava ciência, arte, música e literatura. Ampliou os poderes da nobreza para justamente diminuir o poder da nobreza que apoiava a Ana Ivanovna. Por quê? Ela pegou exatamente a nobreza que foi sacrificada pela Ivanovna e deu amplos poderes. Esses amplos poderes é que vão ser aqueles que eu falei para vocês, que vão começar a transformar essa aristocracia rural russa numa verdadeira escola de opressão política aos servos e ao regime de servidão. E, para terminar, né, o espaço bastante até interessante, né, do governo de Isabel I, ela governou durante 20 anos, de 1742 a 1762, ela inseriu a Rússia no cenário militar político europeu. Ela participou ativamente de um conjunto de guerras, chamada Guerra dos 7 Anos, a briga pelos tronos, né? de Prússia, né? Prússia e Áustria, comandados, por um lado, por Luís XV, né? da França, e pelo Frederico II, da Prússia. Esses inimigos vão fazer com que a partícipe russa fique ao lado de Luís XV. Engraçado é que Isabel I foi oferecida a Luís XV para ser esposa de Luís XV.
E os franceses não aceitaram. Pedro I ficou danado da vida com isso. Queria casar a filha com o rei da França, que ele era o imperador, né? E os franceses recusaram. Acabou que ela deixou de ser rainha consorte na França para ser imperatriz na Rússia. E lutou ao lado de Luís XV para derrubar o poder do prussiano Frederico II. E até morrer, Frederico II apanhou da Isabel. Depois que a Isabel morreu, o Frederico II conseguiu respirar. Mas ela levou ao poder o seu sobrinho, Pedro III. E para Pedro III chegar ao poder com pompa e circunstância, ela traz uma noiva. Traz uma noiva. Não podia deixar de faltar uma noiva. Uma nobre da baixa aristocracia alemã, uma nobre alemã, chamada Sofia, e Sofia vai casar com Pedro III. O casamento dos dois vai ser uma badalação na Rússia, porque Isabel queria um herdeiro legítimo. Então, Pedro tinha que dar à luz a um herdeiro direto de Pedro Grande. Então, Pedro III vai casar com Sofia, e Sofia, para fazer jus ao título de imperatriz, a primeira coisa que ela faz é se converter à religião ortodoxa. Olhem só que interessante. Ela, alemã, aprendeu aos trancos e barrancos a falar russo, depois passou a falar fluentemente, educada no francês e no alemão, nobre de baixa nobreza, mas de uma nobreza no sentido aristocrático grandiosa. Ela foi conquistada pela imperatriz, se batizou na Igreja Ortodoxa e quis dar o seu nome de batismo o nome da mãe de Isabel, Catarina. Então, Sofia se tornou Catarina Romanova, a Catarina II, imperatriz da Rússia. E vamos entrar agora com a figura de Catarina, que vai ser a grande figura da noite. Vamos lá. Todo mundo está seguindo direitinho nossa história? Está dando para entender direitinho, passo a passo, o que está acontecendo com a Rússia? Vimos lá a Guerra dos 7 Anos, em que a Isabel se intromete no quadro político-militar europeu, mulher na época, se torna grande figura entre os machões da Prússia, da França e da Inglaterra, e Catarina II vai, seguindo a linha das mulheres, exatamente como as anteriores. O que Catarina vai fazer? Vai, primeiro momento, depois da morte da Isabel, ela casa, ela assume o trono junto com o marido e, pouquíssimo tempo depois, conspira com os principais generais do exército russo, Orlov e Potemkin, inclusive, que ela vai tornar grande marechal e chefe dos exércitos de todas as Rússias, que eles chamavam o Império Russo de Império de todas as Rússias, né? Que eles consideravam todos os povos que viviam em torno do Império como parte integrante do Império Russo, não só os russos, como todos que tinham em volta, cossacos, ucranianos, poloneses, lituanos, estônios, todos aqueles que viviam em volta eram parte integrante do Império Russo. E Catarina vai ser coroada e vai dar um golpe de Estado no marido, Pedro III, que vai ser assassinado por um dos irmãos Orlov, que vão ser exatamente que um deles, o mais velho, era amante da própria imperatriz. Então, o imperador morre, no atestado de óbito aparece lá que ele morreu de doença, mas, na verdade, foi assassinado, e ela se coroa imperatriz de todas as Rússias. Então, em termos de política interna, ela é rigorosíssima com os impostos, austera, promove muita prosperidade no que diz respeito ao enriquecimento do Estado, mas não do povo, mas do Estado. Foi precária no plano social, porque estimulou grande quantidade de revoltas camponesas,
por justamente dar muito poder à nobreza rural e expandir o território russo em 520 mil quilômetros quadrados. Foi a maior extensão territorial depois dos primeiros governantes russos. E para áreas fundamentais de controle do sul do Império Otomano, promovendo derrotas irrecuperáveis do Império Otomano e derrotas no lado ocidental, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Promoveu uma educação inspirada no iluminismo, era amiga por carta íntima dos principais pensadores que queriam destruir a monarquia francesa, como, por exemplo, Diderot. Denis Diderot trocava cartas com Catarina. Ela leu todos os livros de Diderot. Ela era amiga íntima de Voltaire. Nunca viu Voltaire na vida, mas trocava cartas constantemente. Chegou ao ponto de proteger todas as obras de Voltaire. Ela comprou da família de Voltaire todas as obras de Voltaire, que estão guardadas até hoje no museu lá do Kremlin, se eu não me engano, que foi antes guardado em Petrogrado, no caso de São Petersburgo, e ela promoveu a guarda desses livros e nunca permitiu que fossem negociados. Criou bibliotecas, criou escolas, criou academias, foi uma gestora fantástica, mas não deixou de ser uma déspota, não deixou de ser uma figura extremamente autoritária. Sua gestão marcou o apogeu do Império Russo. Ela viveu um momento de maior grandeza do Império Russo. Né? Agora, para dar uma passeada para o final da aula, vamos aqui mostrar com mais detalhes algumas questões da vida de Catarina. Com relação à servidão, foi como eu falei, ela aumentou tremendamente a tensão agrária, promovendo uma grande quantidade de revoltas, sendo uma das revoltas mais famosas a revolta de um cara chamado Emelian Pugachev. Emelian Pugachev, eu coloquei ele na história porque aparecem figuras na vida da gente, como, por exemplo, a gente teve aqui o Tiririca, né? Figura lendária aí do nosso circo, né? Nosso circo teatral, vamos dizer, legislativo. E Pugachev vai ser uma figura parecida na Rússia. Pugachev era um cossaco camponês, rico e fanatizado, né, pela Igreja Ortodoxa. Ele, principalmente no momento em que os camponeses passavam extremas necessidades e eram cruelmente, né, tratados por seus donos, né, os seus aristocratas, Pugachev consegue reunir um grupo de cossacos lá no sul da Rússia e ele vai montar um exército de 70 mil homens e arrasar o sul da Rússia, destruindo a autoridade desses aristocratas. E para liderar esse grupo, ele disse a essa turma que ele era o Pedro III, marido da czarina, que fingiu que morreu para recuperar o trono e colocar aquela usurpadora para fora. E esse louco convenceu milhares e milhares de pessoas. Ele conseguiu fazer com que aquele campesinato todo o recebesse. Ele governou várias cidades russas. E ele só foi destruído pelo exército imperial. Nenhuma força regional conseguiu derrubar o Pugachev. Foi preso, levado a Moscou e, obviamente, condenado à morte. Né? Na política externa, ela vai anexar a Crimeia, vai anexar a Polônia, vai tentar embaixadas que não foram bem-sucedidas com o imperador chinês, né? O imperador chinês e o Tokugawa, né? O líder do Império Japonês. Como é que nós chamamos? Como é que nós chamamos o líder japonês? Agora fugiu o nome. Bom, eu lembro depois. Então, ela vai conseguir fazer embaixadas no Oriente, vai tentar um relacionamento com o Japão,
né? O Qianlong. Qianlong era o imperador chinês na época e participa das guerras europeias também, participa dos eventos europeus, se tornando aí uma imperatriz assídua, né, nas cortes europeias. Esse é Grigori Potchankin, vai ser o principal amante de Catarina II. Ele vai ser o general que vai tomar a Crimeia. É aí que a gente entra na nossa política atual. É aí que nós vamos ver a ocupação definitiva da Crimeia pelo Império Russo. A Crimeia nunca mais vai deixar de ser russa até 1994, 93, 94, quando o Boris Yeltsin ele reestrutura a Federação Russa e dá independência para a Ucrânia, para a Geórgia, para todas aquelas regiões que vão fazer parte da atual Federação Russa. Então, naquele momento, o Potchankin ele vai tomar a Crimeia e ali vai se estabelecer um principado, ele vai se tornar príncipe, ele já era o marechal em chefe das forças armadas russas, de todas as forças russas, queridinho da imperatriz, e ele vai ser príncipe grão-duque da Crimeia. Isso aí vai dar ao Potchankin uma fama tão grande, que ele é um dos principais da história russa até hoje, enaltecido inclusive pelos comunistas. Potchankin teve tanta importância que o nome dele foi dado ao principal encouraçado da Marinha Russa, que passou por um episódio histórico, que foi uma tentativa de revolta contra Nicolau II, em que os marinheiros desse encouraçado vão se rebelar e vão dirigir uma tentativa de golpe militar contra o czar Nicolau II, isso aí 12 anos antes da Revolução Russa. Tal é a importância do Potchankin na história russa. Dando sequência, temos a outra figurinha para acabar com a nossa aula, né? Stanislau Poniatowski. Esse aí vai ser outro namoradinho de Catarina II, em que ela vai beneficiá-lo com o Reino da Polônia. Acontece que no Reino da Polônia, o Poniatowski achava que ele podia ser rei, e ele decidiu governar a Polônia de verdade. Então, a Catarina faz um acordo com a Prússia e com a Áustria, e em 3 momentos do seu reinado, ela invade a Polônia. No primeiro momento, aqui em verde, azul e abóbora, nós vamos ver a Rússia invade esse pedaço, a Prússia invade esse pedaço e a Áustria invade esse pedaço. Num segundo momento, ela invade esse pedaço, né, todo aqui, e a Prússia invade esse pedaço aqui. Num terceiro momento, ela invade esse pedaço maior. Aí nós estamos vendo que isso aí foi praticamente fatiado. Ela foi tomando pedaço por pedaço ao longo do seu reinado, até que em 1795 ela praticamente divide a Polônia entre a Rússia, todo esse pedaço verde, a Áustria, esse pedaço alaranjado e amarelo, e a Prússia, esse pedaço azul. Destruiu a Polônia. O rei polonês foi preso em São Petersburgo e morreu por lá. E Catarina continuou seu governo. Aí foi a vida cultural e artística da Rússia. Ela engrandeceu a Rússia, criando uma comissão de 652 membros. Essa comissão tinha a obrigação de criar resultados para as necessidades do Império. Ela botou esses caras estudando durante meses. Adivinhem o quê? Os catálogos que ela guardou dos ensinamentos iluministas franceses. Ela praticamente estava cavando a própria cova, embora não tivesse acontecido. Mas ela entregava para os intelectuais russos tudo aquilo que era contra a monarquia, absolutismo, aristocracia, servidão. Tudo aquilo que os iluministas acrescentaram à enciclopédia como alternativa aos governos monárquicos, absolutistas e tirânicos da Europa.
Então, ela traz para dentro da Rússia tudo que era moderno, tudo que era para um futuro distante, como democracia, acabar com a servidão, por exemplo. Ela não acabou com a servidão, mas ela tentou várias vezes fazer reformas nesse sentido. Promoveu reformas educacionais, criou a Escola Nacional, ela criou a educação russa, ela vai fundar as primeiras escolas para quem quisesse, tanto gratuitas para miseráveis como pagas para quem tivesse dinheiro, o que vai enriquecer a cultura das escolas militares russas, e as pessoas vão passar a ser educadas em escola, coisa que era muito difícil naquela Europa, onde as pessoas se educavam em casa, principalmente a nobreza. Principalmente a nobreza. Ela vai criar o famoso Orfanato de Moscou e o Instituto Smolny, que foi o instituto para educar as finas senhoritas da aristocracia russa. E, com isso, ela vai criar uma tentativa de, dentro dos ensinamentos liberais, dentro dos ensinamentos iluministas, uma escola para as mulheres, uma escola para que as mulheres pudessem ter o quê? Autonomia, independência intelectual. Quer dizer, ela era uma visionária. Ela era completamente enlouquecida. Ela teve mais amante do que qualquer outra imperatriz ou rainha europeia. E ela conseguia fazer dos seus amantes seus principais aliados. Todos morreram aliados dela, menos o polonês. Vocês viram o que aconteceu com ele. Essa aí é uma visita a Mikhail Lomonov, o criador do helicóptero russo. Olha só que interessante na história russa esse nível de tecnologia. Aí a rainha visitando Lomonov. Esse aí é o orfanato russo que existe até hoje, vê que é uma fotografia moderna, criado pela embaixatriz. E aí o Instituto Smolny, que depois veio a ser a sede do Partido Bolchevique durante a Revolução de 1917. Mas era a escola da fina flor da aristocracia feminina russa. Bom, essa foi Catarina, que praticamente produziu esse mapa aí para a história russa, conseguiu governar com pulso forte, foi extremamente severa, ela conseguiu rebelar rebeliões, conseguiu rebelar o Pugachev, ela conseguiu submeter países da Europa, como a Polônia, determinando o que Prússia e Áustria deveriam receber em troca da sua ajuda, revolucionou a cultura russa com relação às novidades ocidentais e morreu deixando como herdeiro o seu filho, que a odiava. Paulo I vai ser imperador da Rússia, odiava a Catarina e vai ser assassinado 5 anos depois. Mas isso aí já é a outra história que nós vamos ver na próxima aula. Próxima aula, que vai ter como título A Autocracia versus o Novo. A autocracia russa lutando contra as novidades iniciadas por Pedro e Catarina e que vai ter continuação com alguns autocratas russos que vão governar no século XIX, que nós vamos ver na próxima aula, com a seguinte pergunta que fica em questão. Qual será o peso dos ventos liberais sobre a autocracia russa? E com isso aí, eu me despeço aí da nossa como se diz, dos nossos quadros, né? Dos nossos quadros, para que a gente possa se ver e, de repente, sanar alguma dúvida, alguma pergunta ou alguma curiosidade que vocês queiram em relação ao assunto de hoje. Tá certo? De repente, eu corri um pouco hoje e tagarelei aí praticamente durante 1 hora, né? Mas eu acho que eu consegui trazer o conteúdo dentro de uma forma linear, né? Eu fui do princípio ao fim, mostrando ali o passo a passo de como as mulheres conquistaram um espaço fenomenal de líderes, autocratas e mandonas, né, do quintal da Rússia. Olha, nenhum homem governou como elas, exceto Pedro Grande. Exceto Pedro Grande.
nós podemos chegar perto do, se eu não me engano, avô, o avô de Nicolau II. O avô de Nicolau II foi um governante também, que nós vamos ver aí no andar da nossa carruagem, de grande expressão, e foi bastante pródigo, né, no que diz respeito ao seu protagonismo no trono russo. Agora, fora eles, as mulheres mandaram na Rússia, sem dúvida. A Rússia é um país feminino, por mais que tenha a fama de machão, hoje encarnada pelo Putin, né, tão conservador, né, a história do machismo violento, o homem que dá as cartas, mas tem na sua história a figura de Catarina II como a maior figura da história russa. Vamos lá, gente. Agora já falei demais. O que vocês têm para me Eu queria oferecer? perguntar uma coisa. Por que os franceses recusaram o casamento do Luís XV com a Boa, Isabel? boa. A Rússia, como nós vimos aí, a própria expressão geográfica, era um país muito extenso. Mas essa aristocracia russa, mesmo antes, né, durante o período da ortodoxia, do nascimento da Rússia, com o Mikhail Romanov, até durante mesmo a evolução causada pela modernidade de Pedro e Catarina, não havia comparação em termos de distinção da nobreza da Europa Ocidental com a nobreza russa. Para vocês terem ideia, a nobreza da Áustria, da França, olhava para a Inglaterra como uma nobreza pobre, infeliz, não requintada. Luís XIV, o principal governante do Reino da França, o Rei Sol, né, idealizador, né, do Palácio de Versalhes, o Rei Sol atribuía a ele o verdadeiro e único representante de Deus na Terra. Por isso que ele era o Rei Sol. Então, eles olhavam a aristocracia russa como uma aristocracia quase brasileira, quase Pedro II, nível Pedro I. O que o inglês via o português, o francês via o russo. Então, quando é oferecido, né, o velho retratinho, né, se pintava o retratinho, mandava para o príncipe das princesas que ele ia escolher. Luís XV, quando recebeu o da Isabel, ele deve ter colocado por último, deve ter sido colocada por último, e deve ter tido ali uns 5 minutos só de averiguação, porque não tinha a menor chance de um aristocrata francês casar com uma nobre russa. Tanto que todos os casamentos dos nobres russos foram feitos no circuito alemão, no circuito ducados alemães, Hannover, né, Prússia. Quase todos os casamentos foram por ali. Não fugiu disso. E a maioria era russa. Por exemplo, Nicolau II casou com uma nobre alemã. A imperatriz, né, a Alessandra vai ser alemã. E ela faz como Catarina II. Ela segue o exemplo de Catarina II no que diz respeito a se entregar à cultura russa. Embora, no plano da política, ela faz o contrário da Catarina II. Ela se torna mais conservadora, a mais retrógrada das lideranças russas. Entendeu, Amália? Era discriminação mesmo. A aristocracia russa. Eu estou enaltecendo aqui, não só, né, porque não é uma questão de marketing do trabalho, né, é colocar o devido lugar. Embora fosse uma nobreza pobre, porque não conseguiu enriquecer a Rússia para chegar ao nível de comparação do requinte promovido pela França, por exemplo, não quer dizer que esse requinte tem um valor tão grande. Se nós olharmos, por exemplo, a riqueza e a sofisticação da arte russa, a riqueza e a sofisticação da cultura bizantina.
eram atrasados do ponto de vista social, eram atrasados do ponto de vista dos costumes, dos hábitos, né? Mas eram extremamente sofisticados no que diz respeito a ser aristocrático. Os russos se achavam o máximo. Eles se sentiam extremamente ofendidos, e essa vai ser uma das razões pelas quais os russos vão sempre reagir ao Ocidente. Vão achar que o Ocidente sempre esnobou o russo, sempre tratou o russo como um cidadão de segunda, enquanto o russo era extremamente sofisticado, culto, produziu uma gama de intelectuais, artistas, cientistas que tiveram um renome internacional. Tanto que a Rússia foi destruída pela Primeira Guerra Mundial, a Rússia foi tomada pelos comunistas, que era a ralé do povo russo, que eram os setores intelectuais da vida urbana, uma minoria ínfima, uma classe média paupérrima, discriminada pelos aristocratas. Os aristocratas foram praticamente colocados para fora. Só os militares de alta patente conseguiram sobreviver ao Império Soviético, e os comunistas conseguiram criar uma nova elite intelectual, científica e tecnológica na Rússia, porque a Rússia tinha uma base cultural muito forte. Se não fosse a história dos Romanov, os comunistas jamais teriam sobrevivido à Europa, porque a Europa tentou destruir os comunistas desde a chegada ao poder até o final da Segunda Guerra Mundial. Foram tentativas e tentativas de destruir a Rússia. E essa destruição não era específica porque eram comunistas, não. Essa destruição era tentar transformar a Rússia num Brasil. O interesse de Inglaterra e França, desde os Romanov, desde Catarina II até a Segunda Guerra Mundial, era transformar a Rússia num Brasil, numa área de influência, do que o Brasil foi para a Inglaterra, do que a China foi para os ocidentais, uma área, uma lata de lixo dos produtos industrializados europeus e de uma capacidade de consumo e transferência de renda absurda. Americanos, como, por exemplo, Rockefeller, se tornaram bilionários por causa do mercado chinês. Alemães se tornaram bilionários por causa do mercado chinês e também do mercado russo. Quando a Rússia era governada por Nicolau I e Nicolau II, a Rússia era vista como área de influência europeia, colônia, tratada como colônia. É nesse sentido que a gente tem que entender por que Putin quer mostrar para o mundo que a Rússia é um império, que a Rússia está se mostrando capaz de dividir o mundo entre a China e os Estados Unidos. Não quer a participação da Europa, não reconhece a Europa. Essa é a figura que nós estamos vendo ascender no nosso mundo atual. Então, não é uma história de 10 minutos, não é uma história de alguém que apareceu e quer fazer parte do melhor lugar no ônibus. Não. É uma história que tem ali o seu conteúdo no passado, que nós estamos vendo, de um império que tentou se firmar o tempo todo, sempre foi tratado como morador do quarto de empregada. Coisa, por exemplo, que, para mostrar para vocês que quarto de empregada é um lugar nobre, o 1000 Ideias Culturais emite toda a sua fartura intelectual do quarto de empregada aqui do meu Império Russo. E é daqui que nós estamos fazendo esse trabalho sensacional, capitaneado aí pela Ana Maria. Certo, Ana Maria? Certíssimo. Mais alguma dúvida? Não. Nenhuma curiosidade? Então, matei a curiosidade do Godunov da aula passada. É né? tanta coisa nova que eu estou ouvindo, que eu não sabia, que não Mas dá depois... tempo de ter curiosidades. E você torna a aula uma coisa encantadora, porque você tem Obrigado. empolgação. O Isso aí, professor sem dúvida. empolgado faz uma Isso senhora aí, diferença. não tenha dúvida. Eu trouxe aqui uma coisinha para vocês. A aula, depois vocês assistindo a gravação, quando vocês olharem
porque a gravação vem... Ah, não, a gravação vem já expandida, né? Ela vem com todas as partes que eu mostrei. Aí, na gravação, vocês conseguem parar para ler com calma naquilo que eu estou falando, né? Então, está ali escrito bonitinho, uma forma de acompanhar. Dá para ver os mapas com calma, né? Ficar fuçando o mapa, curiosidade. E outro exercício que eu quero passar para vocês essa semana é entrar na CNN pelo YouTube, CNN, que é canal de jornal, né? A CNN tem um programa com as 3 meninas, 3 não, 4 meninas, né? 4 meninas que fazem entrevistas sempre com... Vai o Leandro Carnal, vai lá uma série de intelectuais, e o Luiz Felipe Pondé, um careca barbudo, filósofo, ele deu uma entrevista, né, na semana retrasada e está gravado lá na CNN pelo YouTube. Procura a CNN Brasil no YouTube, procura os programas que vai aparecer a carinha da, se não me engano, Renata não, esqueci o nome dela agora, da Morena. Andréia, né? Não, não é. Não, não é Andréia, não. Mudou. Luciana. Acho que é a Luciana. A Luciana. É ela que dirige o programa. E o Pondé colocou as seguintes observações para vocês assistirem e lembrarem dessas observações. Primeira, o governo do Biden é fraco. Afirmação do Pondé. Se eu não me engano, nós comentamos isso aí no final da aula passada, e eu comentei de uma forma um pouco severa, mais ou menos isso que o Pondé falou. Ele não defendeu em 1 minuto a posição do Putin nesse quadro da Ucrânia, que é indefensável. Mas ele citou essas características que são para nós pensarmos. O governo do Biden é fraco. Putin aposta que o Ocidente não escala a guerra. Putin aposta que o Ocidente não aumenta a escala da guerra. Vai ficar por aí. É o que o Putin está apostando. O Ocidente quer estrangular a Rússia. Quer dizer, o Pondé ele concorda com uma observação que eu fiz na aula passada também, nesse sentido, que o objetivo do Ocidente é estrangular a Rússia. A coitada da Ucrânia foi usada como massa de manobra, como bode expiatório, que a Rússia está mostrando na Ucrânia a disposição dela para lutar contra o Ocidente, porque ela está se sentindo estrangulada. E ele concorda que é a intenção da Europa, principalmente da Europa ligada ao Biden. Os russos veem Putin dando um choque no Ocidente. O povo russo vê o Putin dando um choque no Ocidente. Consideram o Ocidente fútil. Palavras de um homem do século XXI que nós acabamos de ver durante a vida de Pedro I na Rússia. Palavras de um cara do século XXI, o russo pensava a mesma coisa que pensa até hoje do Ocidente, como um povo fútil. Por isso que resistia à cultura europeia. E o Putin pode ser a stalinização do momento no sentido de controle. O Putin pode ser a stalinização, um novo Stalin no sentido de controle da sociedade russa, no sentido de controle. Porque se a gente comparar Stalin com Putin, o Stalin perto do Putin é uma fada. Caramba! Não, aliás, eu falei o contrário. O Putin, perto do Stalin, é uma fada. É uma fada. Agora, em termos de controle, ele usa a mesma estratégia do Stalin. Ele usa o povo. O povo russo é a sua grande massa de manobra. Ele é um grande populista. Um grande populista. E é uma pessoa capaz, ele não tem nada disso que a imprensa está colocando. Ele não é medíocre, ele não é limitado, ele conhece história, ele conhece política internacional, ele conhece militarismo, ele conhece perfeitamente as armas que tem e sabe até onde pode ir. Então, a grande questão que nós estamos vendo hoje é de titãs aparecendo no mundo como nós nunca vimos. Desde a Segunda Guerra Mundial, a gente não vê uma história como a gente está vendo hoje. E é para ter medo, né? Hã? É para ter medo. Não, mas o homem... o próprio Pondé falou isso no programa. O ser humano, enquanto ser humano,
adora matar. Adora matar. O ser humano é um ser que gosta de matar. Matar é um gosto do ser humano. E ter medo é uma característica motivacional. Meu Deus. Hitler governou a Alemanha com dois sentimentos, o medo e o ódio. Dois sentimentos. Ele explorou esses dois sentimentos em 100% da população alemã. Para fazer a Alemanha reconhecer os campos de concentração de extermínio, os ocidentais, os ingleses e franceses, tiveram que obrigar os alemães a visitarem os campos na marra. Levavam excursões escolares com as crianças uniformizadas de nazistas. Levavam as crianças daquele jeito e jogavam dentro dos campos. Era o choque que eles tinham que dar para eles acreditarem quem era Hitler. Homens como esses são o que nós podemos chamar de aquilo que destrói a humanidade. Homens como Hitler. Vai, Marília. Eu tenho... posso falar? Olha que a Marília tinha falado Tudo antes. bem, Marília. Vai. Está sem som, Marília. Está sem som. Você está sem som. Quanto à questão do Ocidente, você falou realmente começando a fraqueza do Biden, né? A gente também lembra que no próprio Ocidente, a Europa, Macron é um fraco também, entendeu? E falta a Angela Merkel, a grande Angela Merkel, na Margaret Alemanha. Thatcher. Agora tem um novo presidente lá, o primeiro-ministro, eu não me lembro bem qual é, mas está começando. Mas a grande figura de equilíbrio naquele tempo também foi a Angela Merkel, que não está mais, né? Como foi Margaret Thatcher, né? Margaret Thatcher em outra época, mas no momento atual seria a falta da Angela Merkel, né? Bom, se a gente for falar em Margaret Thatcher, depois a gente vai falar em Churchill. Pronto, aí... Não, sim, os grandes, né? Eu quis só relacionar, porque tem um detalhe da Merkel. Merkel viveu na Alemanha Oriental. Ela se formou na Alemanha Oriental, do lado comunista. Merkel era uma conservadora que falava russo, porque, como química, ela tinha que estudar russo na Alemanha Oriental. Então, quando ela foi para o palco das relações internacionais, ela tinha uma relação com a Rússia que nenhum outro país tinha. Não só por falar o russo, por viver russo. Ela vivia russo, ela foi oprimida pelo russo. Então, ela sabia muito bem com quem estava lidando. Quando se tornou essa política que foi, embora, no final da sua carreira, ela tivesse tendido muito aos conceitos da Europa Ocidental, ela fraquejou muito em relação a isso, mas ela foi exemplar, né, no trato com o Putin. Uma grande figura, né? Vai, Amália, vai. Eu queria dar uma sugestão de um filme que eu vi ontem, quando você falou isso do prazer de matar. Um filme sobre Trotsky. E ele na Ucrânia, porque ele nasceu na Ucrânia. E é uma coisa impressionante. O filme chama-se Anton, como se fosse Antônio, sem o I-O, Anton, Laços de Amizade. É do... Muito legal. Da Amazon. É muito impressionante. Obrigada. Dá para a gente entender essa questão Obrigada. da fome e dos bolcheviques. Muito bom, muito bom. Maria Amália, melhor contribuição da noite. Tem meu aplauso aqui. Leon Trotsky, nós vamos ver Leon Trotsky no futuro, eu já estou programando com a Ana a fase 2 da nossa história da Rússia, e eu pretendo entrar aí com os vermelhos. E Leon Trotsky foi comandante em chefe do Exército Vermelho, fundado pelos comunistas. Foi quem dirigiu a luta da Rússia contra o Exército Branco e as tropas internacionais. Foi um grande general, Trotsky, e ele se mirou em quem? Grigori Potchankin. Foi isso eu não sabia. Para ser o líder dos russos revolucionários. Trotsky era um fascínora. E foi inimigo figadal do Stalin. Stalin, fascínora. Imagina esses dois. Fascínora. O mundo conseguia produzir coisas ruins. Produziu Hitler, produziu Trotsky e Stalin.
se Stalin não mata Trotsky, nós teríamos 2 no mundo para eliminar. 2 no mundo. Stalin ter matado Trotsky, eu acho que foi meio aí matança de cadeia alimentar. Tinha que acontecer, porque Trotsky era um fascínora. Tem gente que acha que Trotsky seria por ser intelectual, né, seria uma pessoa mais afável. Não, o Trotsky era a favor da Revolução Internacional a partir da Revolução Russa. Ele era a favor de invadir a Alemanha, invadir a França, invadir a Europa inteira. Se dependesse de Trotsky, Hitler não tinha nascido. Trotsky tinha invadido a Europa inteira. Isso é outra aula, Mauro. Será outra aula. Será outra aula. Tem muita aula aí pela frente. Estamos no nosso limite. Mas a ideia é continuar. Vamos fazer a nossa terceira aula sobre os Romanov. Vamos conhecer melhor como é que se governava aquela autocracia. A última aula vai ser a Revolução. Vamos derrubar os Romanov na última aula. E, no calor da última aula, a gente pode programar a Rússia dos Imperadores Vermelhos, né? Para a gente, de repente... Professor, o senhor falou em gravação, para a gente poder assistir depois. Eu hoje procurei